EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas que as pessoas me fazem a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 86, pergunta número 86. A pergunta é: falta de assunto. EFT pode me ajudar? Falta de assunto, na verdade, é um aspecto da timidez. Então, quem tem esse tipo de problema, geralmente é uma pessoa considerada tímida. E uma das características da timidez é justamente essa: falta de assunto, dificuldade em iniciar uma conversa, manter uma conversa, falta de assunto. E EFT pode ajudar sim, pode ajudar bastante. Agora, o que é falta de assunto? Na verdade, falta de assunto não é exatamente falta de assunto. A pessoa diz falta de assunto, mas isso não é verdade. O que está acontecendo é que ela está se censurando. É um problema de autocensura. Então, quando vem um assunto para conversar, imediatamente ela censura esse assunto, descarta isso. Tem que ser outra coisa, vem outra coisa, descarta. Aí não tem assunto que sirva para ela, segundo o critério dela. E é claro, pode haver eventualmente um problema de falta de preparo em alguma situação bem específica. Se você vai participar de uma reunião onde as pessoas vão discutir algum assunto específico, e se você não for preparado, pode ficar um pouco difícil. Mas isso se resolve rapidamente se preparando. Lê alguma coisa, conversa alguma coisa sobre o assunto com outras pessoas e você já está pronto. Então, desses dois, falta de preparo é o menor dos problemas. O grande problema é a autocensura. A autocensura é um tipo de perfeccionismo. Você quer parecer perfeito. Então, como disse, a pessoa tem muitos assuntos, mas nenhum assunto serve. Porque todos os assuntos são censurados. Quem não tem esse problema de falta de assunto, ele é capaz de jogar a conversa fora, né? Existe essa expressão, jogar a conversa fora, falar de qualquer bobagem. Então, para essa pessoa não tem problema de falta de assunto. Mesmo quando não tem assunto, ela é capaz de conversar. Essa é a diferença entre quem tem problema de falta de assunto e quem não tem esse problema. Quem não tem esse problema não precisa ter assunto para conversar. Qualquer coisa é assunto para conversar. Bom, a autocensura, como é que se faz? Né? Como é que as pessoas fazem? Como é que as pessoas se censuram? Através de pensamentos, através de suposições, através de crenças que causam medos. Por exemplo, pensamento que diz: esse assunto não é adequado. Não vou falar sobre isso porque eu não quero fazer o papel de ridículo. Então esse assunto é básico demais, complicado demais. Não vou falar sobre isso porque eles não vão entender. Ou não vou nem falar sobre isso porque eles não vão se interessar. Ou simplesmente a pessoa diz: eu não sei conversar. Eu não vou saber expor a ideia. Eu não vou conseguir conduzir a conversa. Ou também a pessoa tem uma autoimagem do tipo: eu sou sem graça, ninguém vai prestar atenção em mim. Você percebe esse tipo de pensamento, suposições, crenças. Agora, por que tudo isso serve
de pretexto para autocensura. A questão não é ser adequado ou não ser adequado, é a consequência. Se eu disser alguma coisa inadequada, vai haver consequências e eu tenho medo dessas consequências. Por isso, eu fico quieto. Por outro lado, a falta de preparo é feita através da autoimagem negativa. Então, se eu tenho a minha autoimagem de uma pessoa que não tem assunto para conversar, alguém que não sabe conversar, alguém que é sem graça, eu sou essa pessoa. Então, eu nem vou perder tempo me preparando. É perda de tempo. Preparação está fora de cogitação. Dessa forma, eu confirmo que eu realmente não tenho habilidade para conversar, que eu não tenho assunto, eu sou uma pessoa sem graça e assim por diante. Então, vamos usar EFT para falta de assunto. Como é que você faz isso? Como é que se usa EFT para falta de assunto? Quando você tem problema de autocensura, que é o caso principal. Pense numa cena do passado ou do futuro, de falta de assunto. Veja aquela cena. Você vai ver, talvez, a imagem de si mesmo, quieto, deslocado, ficando sem graça. Crie essa imagem, veja essa imagem. Pode ser do passado, da última vez que aconteceu, ou aquilo que você acha que vai acontecer. Ao ver essa imagem, vem o desconforto. Ou então, antes do desconforto, talvez venha um pensamento negativo que, por sua vez, provoca o desconforto. E aí você faz EFT. Embora eu sinta esse desconforto ao ver essa imagem, eu me aceito profunda e completamente. Você vai fazendo rodadas até zerar o desconforto. Você olha para a imagem, dessa vez não tem mais desconforto. Ou seja, você vê a imagem de si mesmo com falta de assunto, mas isso não causa desconforto. Você aceitou aquela imagem. Você está mais relaxado. E agora pense em algo para falar. Já que você está mais relaxado, sua mente está mais livre, vem alguma coisa que você poderia falar. Porque na realidade você tem muitos assuntos, 1000 assuntos para conversar. E verifique se esse assunto causa em você, mais uma vez, um desconforto, uma autocensura. Então, elimine essa autocensura, mais uma vez, com EFT. Você vai eliminando as causas da autocensura. Ou então você pode estar imaginando das consequências ruins de falar sobre aquele assunto. Então veja aquela cena e elimine com EFT. Quando você elimina esses desconfortos, você vai estar mais solto, mais livre para falar de qualquer coisa que vier à mente. E na maioria das vezes essas pessoas têm muitos assuntos interessantes. E a falta de preparo? Você tem que trabalhar a autoimagem. Porque a falta de preparo tem por trás autoimagem. Imagem de uma pessoa que não tem assunto, que não sabe conversar, que é tímida. Então, veja essa imagem, elimine o desconforto e depois de eliminar o desconforto, crie uma nova autoimagem. Você tem que começar a se ver como alguém capaz de pegar um assunto e falar sobre o assunto. Veja essa imagem e se vier alguma resistência, elimine a resistência com EFT. Assim, você resolve o problema de falta de assunto. Se você gostou, dá um like, faça um comentário aqui, isso é importante, compartilhe.
E fazendo isso, você está me ajudando a continuar com este trabalho. E se você ainda não está inscrito, faça a sua inscrição. E dessa forma vai ter acesso a outros vídeos como este. Obrigado e até o próximo.